Já brilha na cabana de Araquém o fogo, companheiro da noite. Correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas, filhas da lua, que esperam a volta da mãe ausente. Hoje eu vim falar de um livro que me surpreendeu muito. Me surpreendeu bastante, na real. Eu sempre gostei bastante, sempre não, né? A partir do momento que eu li, eu comecei a gostar bastante da literatura brasileira. De uma forma diferente da que eu gostava das outras, mas comecei a gostar. Mas eu não sabia que podia ser tão diferente assim um autor do outro. Eu comecei por Machado de Assis, Quincas Borba. Comecei, no caso, com os clássicos. E esse, Iracema, foi um dos livros que mais me surpreendeu, na real. Por quê? Sempre que falavam de Iracema, né, na escola, no caso, eu sempre imaginei, eu sempre tive uma visão assim, né? Só que era uma visão meio documental. Por quê? Porque eu sabia que era um livro que falava sobre os índios, sobre a colonização, esse tipo de coisa. Então eu tinha mais o que eu tinha aprendido na escola, o que eu já tinha ouvido. Só que o José de Alencar nesse livro, ele me trouxe uma perspectiva totalmente nova. Iracema é um livro, esse, né, na questão, essa versão de bolso da Paz e Terra, ela é bem pequena. É pequena, é fina. A versão já é fina, né? Eles trouxeram essa versão menor ainda. Que eu pensei, eu vou terminar em um dia. Mas não. O José, nesse livro, tem uma infinidade de palavras em tupi. Eu não tenho certeza se é tupi, porque eu não tenho muito conhecimento das línguas indígenas. Mas uma infinidade de palavras vindas da língua indígena e suas traduções. E eu achei, tipo assim, foi o que mais me fez demorar pra ler, o que mais me trouxe dificuldade, mas ao mesmo tempo eu achei fascinante, porque mostra o quão rica é a cultura brasileira, além do que a gente conhece, além do que nos é mostrado. Além do que nos é. Além do que é evidenciado, né, no caso. E esse é um livro que eu achei tão bonito, ele tão bom, por quê? Porque o José de Alencar, nele, ele não só apresenta a Iracema, apresenta os índios ou coisa do tipo de uma forma documental. Ele fala da história, ele conta a história como se fosse uma coisa mágica. Como se fosse uma mitologia, como se fosse literalmente um conto de fadas. O jeito que ele fala como o europeu, né, no caso, que a Iracema conta a história de uma índia, que é a mais formosa e uma das mais importantes na sua aldeia, que conhece um europeu que se apaixona por ela. Só que ele se apaixona por ela, ele tem um fascínio por ela, ele se encanta ao ver ela, por conta da sua beleza, por conta não só disso, mas o José de Alencar ele constrói uma majestade no lugar onde eles estão. E mostra muito das reviravoltas do... Ela é uma índia, ele é um europeu, e eles se apaixonam, mas eles não podem casar, eles não podem se relacionar, por conta da importância que ela tem para aquela aldeia e para aquele povo, e ao mesmo tempo tem outros povos rivais, povos inclusive que são rivais deles, são vinculados, né, com... são próximos do país dele, da Europa, né? São aliados de Portugal. E mostra como que isso vai correndo. Mas essa é uma história que eu gostei bastante justamente por causa disso. Como ela é construída, como a Iracema é descrita, como o ambiente é construído. Porque se você olha pelos olhos do europeu, você vê tudo como se fosse mágico, entende? Ele se apaixona em um lugar que parece o paraíso, e esse amor é recíproco, ele é acolhido pela aldeia dela, mas esse amor não pode acontecer, entende? Claro, acontece um monte de reviravoltas na história depois que eu não vou poder falar, mas é um livro que vale muito a pena. Inclusive, tem uma reviravolta ou duas que também me chamaram muita atenção e me manteram preso nesse livro. Por mais que fosse um pouco maçante, às vezes, ter que ler a tradução de várias palavras. Deixa o like e se inscreve no canal.